Olá, aluno. Eu sou Rafael Moreno, professor de Física. Eu espero que você esteja muito bem. Na aula de hoje a gente vai estudar ondas. Eu vou abordar conceitos básicos que eu considero extremamente importantes para caso tu vá fazer alguma prova de vestibular como o SIS ou o Enem, tudo bem? Bem, caso tu não saibas, esse aqui é o meu canal de Física e por aqui eu tento conversar com os meus alunos de primeiro, segundo e terceiro ano sobre todos os assuntos que eu considero importantes para o vestibular deles, tudo bem? Então, se for teu caso, considere se inscrever e bora estudar. Seguinte, vou colocar aqui uma pergunta norteadora. Então, o que é uma onda? E aí, onda vai ser uma perturbação que vai se propagar pelo espaço sem causar deslocamentos significativos de matéria, tudo bem? E aí, olha o exemplo. Eu vou colocar aqui a Wanda e o Visão, e a Wanda vai falar alguma coisa. Quando a gente fala alguma coisa, a gente causa uma perturbação no ar à nossa volta, e essa perturbação vai se propagar até a pessoa que vai nos ouvir, tudo bem? Então, fisicamente, é mais ou menos isso que acontece, tá? Ela fala alguma coisa, essa coisa vai se propagar pelo espaço, e quando chegar até alguém, esse alguém vai conseguir perceber essa passagem de onda por ela, tudo bem? Alguns livros vão chamar essa pessoa, o objeto que produziu a onda, de fonte, e quem recebeu a onda e quem percebeu a onda, a gente vai chamar de receptor, fonte e receptor. Mas isso não é tão importante para a aula de hoje. Para a aula de hoje, onda é uma propagação que se dá pelo espaço, propagação de energia, sem causar movimentos significativos de matéria. E as ondas vão acontecer de duas formas características, tá? E aí eu vou dizer que isso é a classificação quanto à natureza. Elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Não vou me aprofundar tanto em ondas eletromagnéticas, porque eu preciso que tu já tenhas conhecido algumas coisas sobre campos elétricos e campos magnéticos, tá? Então, até a aula de hoje, isso vai ser suficiente. Ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Por quê? Porque quando tu causas uma perturbação mecânica, uma molécula vai bater na outra para propagar essa energia, desse jeitinho aqui. Eu vou representar um meio material e pode ser absolutamente qualquer coisa. Pode ser o ar que tu está respirando, pode ser a água, pode ser, por exemplo, uma parede, uma barra de ferro. E aí quando tu causas a perturbação, a energia vai passando de molécula a molécula até chegar num receptor, num ouvinte, tudo bem? Mas nota, essas primeiras moléculas aqui perto da fonte não são as mesmas que vão estar perto do receptor, tudo bem? Então a energia passou por elas sem causar um grande deslocamento nelas. Elas se deslocaram, mas só um pouquinho, tudo bem? Então, necessariamente, ondas mecânicas se propagam por um meio material, porque se não tiverem essas moléculas para uma bater na outra, não tem como se propagar onda, tudo bem? E ondas eletromagnéticas, elas vão conseguir se propagar mesmo sem a existência desse meio material. Vou te dar um exemplo clássico. Então imagina nosso pálido ponto azul e o Sol. O Sol está bem menor do que ele deveria ser, tá? E aí, como chega energia do Sol até a Terra? Vai ser justamente através de ondas eletromagnéticas, tudo bem? Essas ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Tem que ser assim porque entre a Terra e o Sol não existe matéria significativamente. Existe Mercúrio e Vênus, existem alguns meteoros, mas não existe, tirando esses exemplos, não existe matéria. Tá? Então, para chegar energia do Sol até a Terra, precisa existir um meio para que ela se propague sem meio material. E nesse caso, vai ser propagação por ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Seguinte, vou fazer uma pergunta para saber se tu está conseguindo acompanhar. Então, coloca a resposta das tuas primeiras impressões aí nos comentários. Ondas eletromagnéticas de outras estrelas além do Sol chegam até a Terra? Então, considera que o Sol é uma estrela, tudo bem? E ondas eletromagnéticas do Sol chegam até a Terra. Mas e outras estrelas que estão, por exemplo, em outras galáxias? Elas também vão chegar até a Terra? Então, responde aí embaixo e eu quero saber o que tu está conseguindo absorver até agora.
Além de classificar quanto à natureza, a gente consegue classificar quanto à vibração. Então, vou colocar um meio material aqui e vou causar uma perturbação. Observa como essa perturbação se propaga. Seguinte, enquanto a perturbação se propaga horizontalmente, a vibração é vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Formando um ângulo aqui de 90 graus. Esse tipo de onda a gente chama de onda transversal, tudo bem? E repetindo o exemplo mecânico, né, do slide anterior, coloquei um meio material aqui e eu vou causar a perturbação e ela se propaga, enquanto a perturbação é horizontal, a vibração, ou melhor, quanto a perturbação é horizontal, a propagação também é horizontal, ou seja, estão na mesma direção. Ondas desse tipo a gente chama de onda longitudinal, porque a vibração, a perturbação, está na mesma direção que a propagação. E quando estiver perpendicular, a gente chama de ondas transversais. Seguinte, todas as ondas eletromagnéticas são transversais, ok? Guarda isso no teu coração. Lembrando que metade das ondas que a gente vai estudar são eletromagnéticas e todas elas, absolutamente todas elas, são transversais. Tranquilo? Beleza. Vamos... Opa. Tá. Sabemos como elas vibram. Agora bora tentar descrever uma onda, ok? Vou desenhar uma onda aqui. Aí tu pode imaginar que, por exemplo, isso é uma corda e eu tô vibrando ela continuamente, tudo bem? E aí ela vai mostrar aqui esses pontos de máximos, esses pontos de mínimos. Para representar uma onda, eu vou colocar aqui uma linha que vai representar o que seria uma posição de equilíbrio, tá? E aí, afastado dessas posições de equilíbrio, a gente tem esses pontos aqui, que eu chamo de pontos de máximo, tá? Os teus livros de física vão chamar esses pontos aí de cristas, tá? Então, tu precisa saber identificar as cristas. Eventualmente, a gente representa algumas ondas só desenhando onde estão as cristas. A gente tira uma foto e só coloca onde estão as cristas, tá? Outro ponto interessante, né? Isso aqui é um ponto de máximo, um ponto de mínimo ia ser esses 2x, só que agora da cor preta. E aí a gente chama esses pontos de vales, tudo bem? E aí, te lembra que existe uma posição de equilíbrio, que é essa linha cinza tracejada. A distância, né, da posição de equilíbrio até um máximo ou até um mínimo, a gente chama de amplitude, tudo bem? A amplitude, por exemplo, numa onda sonora, é o que diferencia se uma pessoa está gritando ou está sussurrando. Então, se a pessoa estiver sussurrando, falando baixinho, a amplitude é baixa. Se ela estiver gritando, a amplitude é alta, entendeu? E aí tu podes entender o seguinte, se tu se afastar da pessoa, mesmo que ela esteja gritando, tu vais ouvir ela tu vais ouvir, né, com intensidade baixa. Significa que a amplitude vai diminuindo com a distância. A gente vai falar disso com calma no futuro, tudo bem? Mas a amplitude tem a ver com a intensidade, com a quantidade de energia que cada pedacinho de onda vai carregar, tudo bem? Tá. Um exemplo interessante é esse. Tá ok. Não vou te sobrecarregar com exemplos. Outro caractere interessante vai ser o comprimento de onda, que vai ser a distância ou entre duas cristas ou entre dois vales. É o jeito mais fácil de pegar o comprimento de onda, ok? E ele é representado por essa letra grega aqui, lambda, tudo bem? Vou colocar aqui, lambda é o comprimento de onda e é a distância entre duas cristas ou dois vales, tá? Também pode ser entre dois pontos intermediários, só que tu tem que ter cuidado ao pegar. O comprimento de onda geralmente é característico para uma onda, especialmente se ela for eletromagnética, tá? Então, saca só, nota aqui, a distância entre duas cristas. Eu poderia pegar este ponto e este ponto e dizer que a distância entre os dois é o comprimento de onda? Não, por um motivo muito simples. Nota que ele está indo da crista, perdendo energia, entre aspas, e chegando aqui nesse ponto de equilíbrio. E esse outro ponto, ele está ganhando energia. Então, são pontos diferentes, tá? Fisicamente falando. Então, se tu fosse querer pegar este primeiro ponto aqui, que eu vou colocar de ponto 1 como referência, para medir o comprimento de onda, tu ias ter que pegar esse outro ponto bem aqui, tá? Esse ponto 3, por exemplo. O ponto 2 não ia funcionar, tá?
Por quê? Porque olha só, ele está perdendo energia aqui, certo? E aqui perto do ponto 6 ele também ia estar perdendo energia, tá? É um jeitinho um pouquinho mais complicado e raramente eu vejo cobrando isso. Recomendo que tu entendas que comprimento de onda vai ser medido entre a distância de duas cristas ou dois vales, ok? Não te encana com isso, só tenta sacar mais ou menos essa nomenclatura aqui, porque ela vai ser frequente nos seus problemas, ok? Outros conceitos, então isso aqui descreve satisfatoriamente uma onda, só que eu preciso de outros dois conceitos, mas primeiro vamos voltar aqui para a imagem que eu adotei como primeiro slide nessa aula de hoje. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma gotinha que caiu na superfície de uma água que estava quietinha, né? Como eu sei que estava quieta, se for ver aqui pontos mais distantes, ó, não tem nenhuma oscilação. Só tem oscilação mais ou menos aqui perto da gotinha, onde a gotinha caiu, tudo bem? E aí, o que tu já sabes? Esses pontos aqui, ó, eu já sei o que eles são. Eles são pontos de máximos. Eu poderia chamar esses pontos de cristas, tudo bem? Então, a distância entre duas cristas aqui eu poderia chamar de comprimento de onda, tudo bem? Próximo da fonte eu tenho uma amplitude grande aqui, ó. Quando eu for comparar com uma onda mais afastada, por exemplo, a amplitude vai ser diferente, porque a onda está se dissipando por toda a água, tudo bem? E aí, nota, então, se tu pegar um ponto aqui, fica bem mais nítido, né? A existência de uma onda. E se tu for pegar pontos mais afastados, por exemplo, não vai ficar tão nítido, porque essa energia foi dissipada em toda essa elipse aqui, tá? Ou essa circunferência. E aqui perto da gotinha, ó, a onda só está dissipada nessa região aqui, ok? E enquanto estiver crescendo, a onda estará sendo dissipada ou absorvida pelas moléculas de água aí da superfície, tudo bem? Confuso? Seguinte, o que eu gostaria que tu observasse de cara? Existem vales, existem cristas da onda super tranquilos de identificar, existe uma amplitudezinha, então se a quantidade de água que caísse, em vez de ser uma gotinha de água, fosse uma pedra, a oscilação ia ser bem maior. Por quê? Porque a perturbação é maior, tudo bem? Tenta correlacionar essas ideias que as coisas vão ficar mais claras para ti. Preciso falar contigo sobre a ideia de período também. Então, vou dar alguns conceitos e depois eu vou para exemplo, tudo bem? O período é o tempo necessário para que um fenômeno repetitivo ocorra. Então, por exemplo, batendo palma, bem simples, batendo palma. Então, mais ou menos uma palma por segundo, não está muito rápido, uma palma por segundo, tudo bem? Então, período para eu bater palma, 1 segundo, ok? E aí eu posso deixar isso com período menor, então, ó. Então é como se eu estivesse batendo 2, 3 palmas por segundo, tudo bem? E aí isso seria a frequência. Então eu ia estar gastando, sei lá, 0,25 segundos. Esse ia ser o período, tudo bem? Putz, falei em frequência aqui. O que significa isso? O período vai estar relacionado com a frequência, tá? O período é o inverso da frequência. Então, tu vai precisar saber tanto que o período é o inverso da frequência, mas eventualmente tu vai utilizar frequência como inverso do período, tá? As duas expressões são equivalentes e eu já vou te dar um exemplo correlacionando as duas, tá? Preciso que tu lembre que período é medido em segundos, especialmente para os nossos problemas de ondulatória, e frequência vai ser medida em hertz, tá? E o que é um hertz? É justamente essa ideia aqui, ó. Se tu imaginar que o período está em segundo, então eu vou estar quantificando a frequência em inverso de segundo, ou seja, é como se eu tivesse aqui frequência igual a por segundo, tá? A gente não fala por segundo, a gente fala hertz normalmente, tudo bem? Vamos para o nosso exemplo para deixar as coisas mais claras, mas lembre-se, apesar do meu exemplo ser um pouquinho mais voltado para a biologia, o que eu quero que tu pegues na aula de hoje é essa ideia de período e frequência, tá? Então, só te situa no exemplo, mas não te apega tanto ao que eu estiver falando de biologia, e sim que eu falar sobre período e frequência, ok? Então, o exemplo é sobre batimentos cardíacos. Por que eu resolvi pegar batimentos cardíacos?
porque o nosso coração funciona num ciclo. Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Tudo bem? E aí a gente tem até exames para medir a frequência cardíaca. E aí esse FC, frequência cardíaca. E lembre-se, o que a gente está estudando é período e frequência. Tudo bem? E aí eu peguei num site de biologia que trata sobre isso, o modo de calcular a frequência cardíaca. Bora ler junto. Se olharmos para o D2 longo, que é essa parte aqui do eletrocardiograma, na parte de baixo do eletrocardiograma, podemos contar a quantidade de batimentos que ocorrem durante 10 segundos. Isso feito, basta multiplicar por 6 e você chega à quantidade de batimentos em 60 segundos, tudo bem? E aí eu coloquei aqui, ó, esse aqui é o D2 longo, é a parte do eletrocardiograma. E aqui, ó, eu contei o número de batimentos cardíacos em 10 segundos, tá? E aqui bem em cima ele fez a conta, ó, 19 vezes 6, tem 19 batimentos aqui, 19 vezes 6 dá 114 batimentos por minuto, tudo bem? Tranquilo, essa é a frequência cardíaca. Mas eu falei que frequência a gente vai querer medida por segundo, em hertz. Então, bora passar esses batimentos por minuto para hertz, tá? Então, qual vai ser a frequência se a gente medir em segundos? O que eu vou fazer? Como isso aqui está em por minuto, eu vou dividir por 60 e vai ficar por segundo, tudo bem? Então, ó, peguei número de batimento por minuto e dividi por 60. E aí eu vou ter 114 por 60, não se preocupa com conta, são só números, e 114 por 60 dá 1,9 Hz. O que isso significa? Significa que a cada segundo este coração está batendo 1,9 vezes, ok? E se eu quiser saber o período seria o tempo necessário para que ocorra um batimento. Então, quanto tempo para que ocorra só um batimento? Eu sei que 1 segundo ocorre quase 2 batimentos. Então, o que a gente faz? A outra fórmula que eu mostrei no slide anterior era que o período era o inverso da frequência. Eu vou colocar aqui, ó, período inverso da frequência. A gente já sabe a frequência, que é 1,9. Então, eu vou dizer que isso vai ser 1 dividido por 1,9. Tudo bem? Estou usando exatamente a fórmula que eu mostrei no slide anterior. E aí, 1 dividido por 1,9 vai dar 0,53 segundos. O que isso significa? Que esse coração bate uma vez a cada mais ou menos meio segundo. Tudo bem? Tranquilo? Lembra, desse slide eu quero que tu pegues a ideia de frequência, tá? Que é o número de eventos por segundo, e de período, que é o tempo para que o evento ocorra. Tudo bem? Tranquilo? Então, uma pergunta para saber se tu está sacando a aula de hoje. Coloca nos comentários. Circulação de sangue no nosso corpo é um exemplo de onda? Para responder isso, se lembre do que eu falei, o que era uma onda, do que a gente conversou sobre o que era uma onda, tudo bem? E tenta pensar como funciona a circulação de sangue pelo teu corpo, tá? Sabendo disso, crie, né, a tua resposta a partir disso, tá? Mas tenta pensar no que é uma onda e como funciona a circulação de sangue no teu corpo. Depois responde, tá? Próxima parte, a gente vai tentar determinar como calcular a propagação de onda. E aí, aqui no canal já existe uma videoaula em que eu te ensino a calcular velocidade. E aí, vou colocar na descrição do vídeo e nos cards, mas tu já deve estar familiarizado com esta expressão aqui, velocidade é igual a distância pelo tempo, tudo bem? Vou colocar nossa ondinha aqui porque a gente quer saber a velocidade de propagação de uma onda, tá? E velocidade é isso, distância pelo tempo. Seguinte, vamos observar essa onda. Por enquanto ela está paradinha, só que vou marcar um pontinho aqui que vai ser um vale e essa onda toda vai se mover. E a gente vai olhar somente para esse vale, tudo bem? E olha o que acontece. Durante um determinado tempo, essa onda vai se propagar por um determinado meio, tá? Esse tempo é o tempo para que ocorra uma oscilação completa. Ó, oscilação completa, ele estava no mínimo, foi para o máximo e voltou para o mínimo. Oscilação completa, tudo bem? Então, o tempo para que ocorra uma oscilação completa é igual a um período, tudo bem?
E qual foi a distância que a onda percorreu durante essa oscilação completa? A distância entre dois vales a gente chama de comprimento de onda, tudo bem? Então, o que a gente já sabe? A distância que a onda percorreu foi um comprimento de onda e o tempo necessário para que isso ocorra foi um período, tudo bem? Se a gente voltar aqui para a nossa fórmula de velocidade, a gente pode escrever isso desse jeito. Onde tinha distância, vou colocar comprimento de onda. Onde tinha tempo, eu vou colocar período, tudo bem? Então eu tenho comprimento de onda dividido por período, tá? E a gente também viu que o inverso do período pode ser expresso como sendo a frequência, tá? Essa é a expressão de ondulatória mais cobrada em vestibulares, tudo bem? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Então, eu vou resolver, claro, no futuro algumas questões envolvendo isso, mas não vá para uma prova de vestibular onde vai ser cobrado ondulatória sem compreender o uso dessa expressão aqui, tudo bem? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, tudo bem? Tranquilo? Outra informação extremamente importante: a velocidade de propagação de uma onda é constante se não houver mudança de meio. Existe um fenômeno ondulatório que é a refração, que ele é caracterizado pela mudança de meio. Então, se a onda estava se propagando no ar e passa para a água, por exemplo, ela sofre refração. Nessa mudança de meio, na água a velocidade vai mudar quando comparada com o ar, tudo bem? Então, se ela estava no vácuo e passou para o ar, né, como a onda de luz entrando na atmosfera do planeta Terra, muda o meio e muda a velocidade, tudo bem? Então, a velocidade de propagação ela vai ser constante se não houver mudança de meio. Se houver mudança de meio, a velocidade muda, e muda bruscamente, tá? A gente vai estudar isso quando estudar a refração, tá? Então, já sabes como determinar a velocidade de uma onda, tá? E aí eu vou, para concluir a aula, colocar uns exemplos importantes aqui. Primeiro, de ondas mecânicas. Um exemplo clássico de ondas mecânicas são terremotos, tá? Então, terremoto é uma perturbação que libera muita energia e é capaz de causar certos estragos em estruturas. Então, isso pode cair no vestibular como sendo um estudo de terremotos. E envolve um pouquinho de logaritmo, tá? Então, é raro cair porque o professor de física, além de ondulatória, vai estar cobrando logaritmo, então isso torna um pouco mais raro, mas é interessante. Outro exemplo é ondas em instrumentos musicais. Então, como funciona o violão? Tu causa pequenas vibrações na corda e esse corpo do violão ele vai entrar em ressonância e vai amplificar o som dessas cordas, tá? A vibração dessas cordas. E aí outras pessoas vão conseguir ouvir, tá? E, inclusive, a nossa voz funciona mais ou menos assim, tá? Então, todos os sons que tu ouve são ondas mecânicas e elas precisam de um meio material para se ouvir. Então, tu vais ter toda uma área de estudo em física envolvendo instrumentos musicais. E música também. Então, se tu pretendes trabalhar com música, por exemplo, tu vais ter que ter bastante conhecimento, ou pelo menos uma noção de como funciona a propagação de ondas, tudo bem? Tanto que, bem, se tu estiveres debaixo d'água, tu vai ouvir sons de formas diferentes, porque vai estar se propagando no meio diferente. Tá? E tu provavelmente já ouviu alguém respirando gás hélio e tentando falar, porque a voz dele fica mais aguda, mais diferente. Mais diferente não, fica diferente, porque o gás hélio é menos denso do que o ar atmosférico, então a velocidade da onda vai ser diferente, e aí a gente vai ouvir de um jeito diferente, tudo bem? E o último exemplo são ondas na água, tá? Esse aqui é de longe o exemplo mais frequente em provas de vestibular, tá? Lembrando, todas as ondas mecânicas, né, ou melhor, nenhuma onda mecânica se propaga no vácuo. Não existe exceção, tá? Porque elas precisam de molécula batendo em molécula. Quer ver um professor de física revoltado? A gente vê Star Wars e vê as naves explodindo lá, né, no vácuo do espaço e com aquele efeito sonoro característico daqui de um ambiente com atmosfera, tá? E isso não acontece, tá?
justamente porque não tem moléculas lá no vácuo para propagar essas ondas. Tudo bem? E exemplos de ondas mecânicas. Eu preciso que tu guarde uma informação extremamente importante sobre ondas eletromagnéticas, tá? Elas se propagam no vácuo sempre com a mesma velocidade, tá? De 300 milhões de metros por segundo. Geralmente a gente chama isso de 3 vezes 10 oitava, que é a mesma forma, exatamente a mesma coisa, só que mais compacto, mais rápido de escrever, né? Então, todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade. E essa é a maior velocidade que alguma coisa pode ter no universo, tá? Nada consegue ser mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo, tá? Nada, sem exceções. E aí eu quero te exemplificar aqui todas as ondas eletromagnéticas que nós conhecemos, tá? Então, primeiro, muita informação aqui, relaxa. Lê comigo. O que diferencia uma onda eletromagnética da outra? Ou é o comprimento de onda, ou é a frequência. Aí eu preciso que tu te lembres dessa fórmula bem aqui. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, tá? A velocidade é constante, sempre, para todos esses exemplos, a velocidade é a mesma. O que muda ou é o comprimento de onda ou é a frequência, tudo bem? Ou melhor, muda os dois juntos. Se tu mudar a frequência, muda o comprimento de onda, tá? Mas a velocidade vai ser sempre a mesma, tá? Importante, nota aqui que quando a gente está lendo sobre as frequências estão aumentando daqui da esquerda para direita, tá? E o comprimento de onda está aumentando neste sentido aqui, da direita para esquerda. Tanto que aqui a gente tem alguns quilômetros e bem aqui a gente tem já metros, aqui a gente tem milímetros, aqui a gente tem micrômetros, tá? Assim sucessivamente, nanômetros. E aqui ó, a gente tem ondas eletromagnéticas na frequência de megahertz, por exemplo. Tu já viu megahertz? É exatamente isso. É mega, né, de 10 a sexta, hertz de unidade de frequência, tá? Também tem gigahertz e assim sucessivamente, tá? E aí as ondas começam, né, da menor frequência, como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, que a gente já estudou, acho que eu já falei de ondas infravermelhas na minha aula de propagação de calor, tudo bem? E aí a gente tem ondas aqui no espectro visível. A gente vai estudar em ótica as ondas visíveis, tá? Mas elas vão de vermelho, aí alaranjado, amarelo, verde, anil, azul escuro e violeta. Então são todas as cores do arco-íris. Depois a gente passa para ultravioleta, raios-x e raios gamas, tá? Essas ondas aqui, por terem frequência mais altas, e a gente ainda vai estudar isso, elas vão ter também maior energia. E tendo maior energia, elas têm maior capacidade de ionizar átomos. Isso pode ser potencialmente cancerígeno se você ficar interagindo com esses tipos de raio. Por isso que existe aquela recomendação de você usar protetor solar ultravioleta e não fazer raio-x com frequência. Por quê? Porque isso é potencialmente cancerígeno, tá? E raios gama, vocês já devem conhecer a história do Hulk, que ele foi exposto à radiação gama e ganhou superpoderes. Na prática, né, experimentalmente, o que ele iria contrair era possivelmente um câncer, tá? Então, isso aqui são coisas a se evitar. Por isso que pessoas que trabalham com raio-x, eles têm férias diferenciadas. Eles têm mais tempo de férias justamente para não ter tanto tempo interagindo com raio-x, tudo bem? Além de ter um conjunto extenso de preocupações para trabalhar com isso. Beleza? Seguinte, vamos resolver uma questão do SIS para que tu saibas mais ou menos como isso pode ser cobrado, tá? Duas emissoras de rádio, X e Y, transmitem na frequência de X, 850 kHz. Aí te lembra, esse quilo aqui vale 1000 e Hertz é a unidade de frequência, tá? Tudo bem. E a outra é
FY 1300 kHz, mais uma vez, quilo mil e frequência é unidade de e hertz é a unidade de frequência, respectivamente. Ou seja, são frequências das ondas eletromagnéticas emitidas por essas emissoras. Quando essas ondas se propagam no vácuo, ambas têm obrigatoriamente... Seguinte, vamos começar de baixo para cima, tá? Primeira, velocidade menor do que quando se propagam na água. Aí lembra do que eu te falei no slide anterior, inclusive. A maior velocidade de ondas eletromagnéticas se dá no vácuo, tudo bem? Então, algo que tu pode te lembrar é o seguinte. Então, quando tu tiver a velocidade... Tu estiver considerando, então, velocidade da luz aqui no vácuo, vou representar como V0. Ela vai ser... Já errei aqui, peraí, coloquei um sinal de igual, queria colocar um sinal de maior. Então, a velocidade no vácuo, eventualmente ela vai ser, ou melhor, quase sempre ela é representada pela letra C, tá? Vou representar por V0 aqui de velocidade no vácuo, mas geralmente é pela letra C. Então, a velocidade no vácuo é maior que a velocidade no ar, tá? E a velocidade da luz da onda eletromagnética no ar também vai ser maior que a velocidade na água, tá? Então, isso aqui está errado. Por quê? Porque a velocidade da luz, né, de qualquer onda eletromagnética no vácuo é sempre maior, tá? Da mesma amplitude. Aí te lembra que a amplitude tem a ver com a distância do equilíbrio. E aí te lembra que a amplitude ela vai depender também da distância. Então a amplitude pode sofrer variações com a distância, tá? Então isso aqui também não vai ser verdade. Aí, mesmo período, te lembra da fórmula de período, que é 1 sobre frequência. E o que a gente tem entre as ondas X e a onda Y? A onda Y tem frequência maior, tá? 1300 é maior que 850. Então, se eu aumento a frequência, necessariamente eu vou ter uma diminuição do período, tudo bem? Então não tem como o período dessas duas ser a mesma no vácuo, tá? Não tem como. Da mesma fórmula, da mesma forma, o comprimento de onda, te lembra da formulinha aqui, V igual a lambda F. Então, se eu aumento a frequência e eu tenho a velocidade constante, eu falei isso no slide anterior, obrigatoriamente eu tenho uma diminuição no comprimento de onda, tá? Vamos fazer um exemplo numérico aqui de brincadeirinha. Então, tu já sabe que a velocidade da luz é 300 milhas. Vou colocar só 300 aqui porque o exemplo é numérico, tá? Então, vamos imaginar aqui que o comprimento de onda é 15. Qual tem que ser a frequência para que dê 300? Vai ter que ser 20, tudo bem? E aí vai dar 300, tá? Se mudar, aí a velocidade vai continuar constante. Só que imagina agora que o comprimento de onda é 30 metros. Qual vai ter que ser a nova frequência? 10 metros, para que possa dar 300, tudo bem? Ah, mas tudo bem, 300 metros por segundo a velocidade. E se o comprimento de onda for 300? Qual vai ter que ser a frequência? A frequência vai ter que ser igual a 1 Hz, tudo bem? Ou seja, a velocidade é a mesma, e se tu for aumentando o comprimento de onda, tu vai diminuindo a frequência, tá? E vice-versa, tá? Se tu aumentar a frequência, tu diminui o comprimento de onda. Eles se correlacionam assim. E a velocidade vai ser sempre a mesma. Por isso eu comecei pela última, tá? A velocidade é a mesma no vácuo para essas duas ondas, tudo bem? E aí, acharam tranquilo? Eu espero não ter tornado a aula tão extensa. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma playlist de ondas, tá? Eu espero que publicar mais alguns vídeos nos próximos dias. E vou colocar uma aula do Pedro Luz, do Ciência Todo Dia, que ele fala sobre o 5G e vai abordar vários conceitos que eu falei na aula de hoje. E ela vai ser um complemento interessantíssimo, tudo bem? Eu espero que tu tenha gostado, sempre muito respeitosamente.